Olá, queridos, ainda dando sequência ao nosso estudo, nossas ministrações sobre as bem-aventuranças de Cristo. Hoje eu quero falar sobre a segunda bem-aventurança ministrada pelo Senhor Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A gente precisa entender alguns segredos que estão por trás dessa palavra do Senhor Jesus. Como eu falei no vídeo anterior, bem-aventurança significa felicidade eterna. Talvez alguém perguntaria: como assim? Como eu posso ser feliz chorando? Como existe felicidade em alguém que chora? Bem-aventurado é os que choram. Feliz é os que choram, porque eles serão consolados. Então a gente precisa entender que choro é esse que traz felicidade e que sorriso é esse que traz infelicidade. Vivemos na era das selfies, onde é obrigado você tirar uma selfie sorrindo. É assim que manda o figurino, o perfil dessa tecnologia. Mas, na verdade, por trás daquelas pessoas que estão sorrindo e aparentemente alegres, existe uma alma chorando, uma alma angustiada, uma alma perturbada, uma alma confusa, doente, né? Então, na verdade, o oposto disso, que por trás de uma pessoa chorando, nem todo choro é tristeza. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há choro que, na verdade, pode ser a expressão da alma, e há choro de alegria, de emoção, por uma notícia abençoada que a pessoa recebeu. Mas Jesus está dizendo aqui que até mesmo o choro, expressando um sentimento de tristeza por uma perca temporária, pode redundar em alegria, porque na presença do Senhor até a tristeza, diz a palavra, salta de alegria. Então, bem-aventurados que choram, todas aquelas pessoas que choram hoje por causas justas, por almas, por vidas, por sua guerra e sua luta para manter a sua fé na obra de Deus, essas pessoas serão galardoadas, serão felizes, choraram na terra, mas vão sorrir no céu. E há pessoas sorrindo na terra que vão chorar na eternidade. Então a gente precisa ter discernimento de que Jesus sabe o que está falando. Então o conceito de felicidade eterna, celestial, divina, é diferente do conceito de felicidade terrena. Vemos numa era onde todos buscam a felicidade, querem ser felizes a qualquer custo, se envolve qualquer maracutaia para tentar ter sucesso, fama, e depois vão amargar em muitas dores. O rei Isaías, quando foi curado da sua enfermidade mortal, no seu cântico de agradecimento, ele diz: foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Olha que sabedoria, que discernimento para entender que aquela enfermidade produziu para ele no futuro próximo uma paz, uma vitória. Então a gente observa aqui o Senhor Jesus falando para os seus discípulos: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu penso que quando eles ouviram essa palavra, ficaram ali pensando: como assim? Como a gente pode ser feliz chorando? Como alguém pode ser feliz se ela está chorando? Se ela está chorando porque ela está triste? Jesus, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele disse para aquela mulher: mulher, não chores. Ele só falou isso. Talvez ela podia pensar: esse é mais um que está tentando me consolar pela perca do meu filho que está aí nesse caixão. É muito comum usar essa frase nos atos fúnebres para tentar consolar essa pessoa. Não chore, vai ficar bem. Mas quando Jesus disse não chores, Jesus tinha o poder não só de secar aquelas lágrimas com uma palavra, como tinha o poder de trazer de volta aquilo que foi o motivo do choro, que era a perca do seu único filho. E para provar que ele era Deus, que ele tinha poder sobre a morte, ele disse ao jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o esquife, o defunto, se levantou e entregou vivo a sua mãe. Então, quando ele disse não chores, ele tem o poder da consolação, ele tem a vitória sobre a tristeza, ele tem a vitória sobre o pecado, ele tem a vitória sobre a morte, ele tem a vitória sobre a enfermidade, ele tem a vitória sobre todas as nossas angústias. Precisamos crer. Então,
Se você não tiver discernimento espiritual, vai ter situações que você vai achar o que Jesus está falando não tem menor sentido. Não, não é isso. É porque nossa mente finita e carnal não consegue, às vezes, acompanhar o raciocínio espiritual e eterno de Jesus. Por isso precisamos, todos os dias, da ajuda daquele que Jesus enviou, que é seu Espírito, o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta, ele se aprofunda, ele pesquisa, ele entra nas profundezas de Deus. E só ele pode nos conduzir a esse entendimento e a esse discernimento. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro não pode ser confundido com choramingação, com lamento. Aquelas pessoas ficam choramingando, lamentando-se pelas coisas, né, pequenas da vida. Chora, reclama do sol quando está quente, reclama da chuva, reclama do nublado, reclama do frio, reclama do calor, reclama do seu estado civil de solteiro, depois casa e diz que está arrependido, era feliz e não sabia, reclama porque o lar ainda não tem uma criança, e quando vem a criança fala, meu Deus, que pestinha é essa? Então vai reclamando, nada está bom. Não é desse choro que Jesus vai consolar. Essas pessoas vão ter que aprender muito, até entender que em algumas áreas da nossa vida, nós vamos alinhar a vontade de Deus, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, e não é fácil, só para quem é espiritual e anda no Espírito, para viver aquilo ali. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, dar graças até por percas, por coisas que tentamos e não conseguimos. Há uma vontade de Deus nisso, porque Deus é glorificado quando a gente consegue agradecer por coisas que desejávamos e não conseguimos. Se nossos olhos fossem abertos, íamos entender que por trás daquela bênção que ainda não chegou, que desejávamos tanto e achávamos que ia sair naquele momento, existiam alguns embaraços que nos sobreviriam. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, eu penso que essa palavra aqui, bem-aventurados os que choram, existe uma felicidade naqueles que choram na presença do Senhor pela salvação dos seus filhos. E essa felicidade será curtida, vivida, quando eles forem salvos. Há uma felicidade naqueles até que passaram para o Senhor. A palavra diz isso, lá em Apocalipse, bem-aventurados os mortos, que agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Existe uma felicidade. Por quê? Porque se eles morreram fiéis a Cristo, a sua obra não acabou ali, só o seu trabalho que ele fazia para Cristo. A sua labuta, suas guerras do dia a dia terminaram na morte. Mas as obras, ou seja, os testemunhos, está tudo escrito no livro da vida, no livro das obras, para redundar em galardão na eternidade. Então existe uma felicidade até na morte, que para nós é fatalidade. Tão novo e o Senhor levou, meu Deus, era tão importante, porque Deus levou. Na verdade, para aquele que foi, existe uma felicidade, porque ele vai estar livre das ciladas do diabo, das tentações, da possibilidade de sair da presença de Deus. Então ele vai estar seguro em Deus. A Bíblia fala que a nossa vida está escondida em Cristo. O melhor esconderijo desse mundo, né? Os bunkers de lá dos Estados Unidos, que eles estão fazendo uma cidade subterrânea para fugir do apocalipse. Não, aquele ali também, diante de Deus, é frágil. Nada é seguro fora da presença de Deus. Então, console-se nessa manhã, na certeza de que existe uma felicidade que Jesus promete a todos que choram por coisas justas, choram por causas justas, choram pela obra, por almas, por vidas. Os seus sofrimentos hoje por Jesus, eles não serão esquecidos, serão recompensados, serão galardoados. Lembra da mulher, mãe daquele menino lá que morreu, que eu falei no texto, filho da viúva de Naim. Ela teve seu filho de volta, foi consolada. Foi consolada porque aquele que disse não chores, tinha o poder não só de secar as suas lágrimas, mas também o poder de devolver aquilo que foi o motivo do seu choro, que era a morte do seu único filho. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha entender e ter esse discernimento, que há uma bênção, há uma promessa, há uma bem-aventurança, há uma felicidade que está por trás de muito de nosso choro. Há uma recompensa, algumas na terra
e outras na eternidade. Paz e graça.